Que é pra gente começar, vamos começar. Olá pessoal, tudo bom? Desculpa, antes de tudo, 5 minutinhos de atraso, a gente estava com uns probleminhas técnicos, mas problemas resolvidos, vamos falar sobre o que a gente veio conversar aqui hoje. Então, antes da gente se apresentar, só dar um resumo para vocês do que vai ser nossa conversa hoje. Então, basicamente, é pra gente falar sobre o que vai ser o processo seletivo relâmpago da P&G, que vai acontecer agora em abril, a partir do dia 9 de abril. E essa live ela vai estar dividida em basicamente 2 partes, tá? A primeira delas vai ser uma conversa com a Carol, basicamente. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o que é a história dela aqui dentro da P&G, a relação dela com os estagiários, enfim. Qualquer dúvida que vocês tenham depois dessa primeira introdução dela, vocês podem fazer perguntas direcionadas diretamente a ela. E depois, na segunda parte, eu e a Agnes, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência como estagiários aqui da P&G e também falar sobre como que vai funcionar realmente o processo seletivo, tá? E aí depois a gente abre para perguntas novamente relacionadas a esse tópico. Tá bom? E então, vamos nos apresentar? Certo. Vamos começar nos apresentando então. Carol, eu e Agnes fala um pouquinho sobre você, depois eu falo sobre mim, Agnes fala sobre ela, e depois você fala sobre o que é você aqui dentro da P&G. Fechado. Prazer, primeiramente prazer, novamente desculpas pelo atraso, pessoal. Eu sou a Caroline Creile, eu sou gerente de vendas na P&G. A área de vendas dentro da Procter, ela é bem extensa, ela tem várias sub-áreas, então hoje eu trabalho com trade marketing ainda dentro da área de vendas, para toda a categoria de limpeza, então para as marcas de Ariel e Downy. Eu tô na Procter, vão fazer 5 anos. Eu não entrei como estagiária, mas enfim, eu lido com vários estagiários desde que eu entrei. Então eu tenho várias coisas para contar para vocês. E acho que é isso, certo? Certinho. Qual foi o seu curso, Carol? Sim, eu fiz Relações Internacionais na Faculdade Rio Branco, eu tenho 26 anos. Vocês já estão vendo que vendas, relações internacionais, uma coisa não muito a ver com a outra. Eu sou a Raíssa Fonseca, eu sou estagiária de RH aqui na P&G, sou RH de vendas, na verdade, então eu e Carol a gente conversa sempre também, não só com ela, mas com todos os gerentes aí de vendas. Eu hoje faço engenharia de materiais e manufatura na USP de São Carlos, tenho 24 anos e amanhã completo 1 ano de companhia aqui na P&G. E o que é legal falar é que na Procter essa questão de curso ela é muito ampla. Então a gente preza muito para nosso processo seletivo, enfim, tem o papel de identificar o que a gente precisa como companhia, mas nenhum curso tem restrição. Então a ideia é que realmente, independente do seu curso, se você gosta de vendas, se você se identifica, enfim, você é 100% bem-vindo, independente do curso que você faça. Isso aí. Olá, meu nome é Agnes Batoque, eu tenho 23 anos, faço engenharia química na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E diferente das meninas, eu sou estagiária na planta de Louveira. Eu comecei em julho do ano passado em engenharia de Pampers e Always, com projetos de otimização dos produtos, e atualmente eu estou na operação de Always. Acho que é legal você falar também como que você faz Universidade no Paraná e hoje está em Louveira. Sim, a Procter é muito legal porque ela tem um horário flexível para estagiário. E a minha universidade também ela disponibiliza um tempo para a gente fazer estágio, então eu tenho essa mobilidade. A mesma coisa comigo também. Então, hoje eu não tenho mais matéria na faculdade, mas quando eu tinha também essa flexibilidade. Então, eu ia todo final de semana para São Carlos para ter aula de segunda-feira, fazia home office de segunda e depois voltava na terça aqui pro escritório. Então, essa é uma das coisas legais de se trabalhar aqui. E, novamente, como a Carol falou, essa relação de curso e o que você vai fazer aqui dentro realmente não faz muito sentido pra gente. A gente tá muito mais procurando um perfil P&G, um perfil Procter, do que uma habilidade acadêmica. Esse tipo de coisa a gente acredita que você consiga desenvolver aqui dentro com a gente. Eu, engenharia de materiais e manufatura, nada a ver com RH e tô aqui no RH super feliz. Então, não se preocupe se você faz ADM, não necessariamente você precisa vir para uma vaga de RH, porque a gente não faz essa correlação. Tá? Sim, tanto do curso quanto dos horários flexíveis, só para frisar novamente, se você faz faculdade fora de São Paulo, etc., a gente tem de fato a agenda que vai garantir que você esteja na vaga, que permita que você faça sua faculdade, que é a prioridade, se forme, tudo certo, tem a possibilidade de entrar, enfim, numa vaga gerencial dentro da Procter. Então, realmente, venha fazer seu processo seletivo com a gente garante que você tenha horários flexíveis para continuar atendendo a faculdade, que é a prioridade. Sim. Carol, quer contar um pouquinho do seu dia a dia? Então, na verdade, a gente queria dividir com vocês. Hoje eu quero dividir com vocês como, enfim, eu já tô num cargo de gerente, como eu não entrei como estagiária, como que é o dia a dia dos estagiários comigo. Então, a verdade é que, de novo, os estagiários, ele tem muita flexibilidade. Então, já tive estagiário que estava em Campinas, Ribeirão e etc. E, enfim, faz o horário que achar melhor. Além disso, desde o primeiro dia,
eu tenho a certeza de que a gente trabalha com a premissa de que os estagiários estão 100% preparados. Então, desde o primeiro dia você faz a diferença. A gente tem sempre um job description, a descrição do seu trabalho no dia a dia muito clara. Então você chega, você senta com o seu manager, você garante que o que você faz tem importância para a companhia. A gente não trata estagiário como estagiário na medida de que você vai pegar café, você vai fazer impressões. Não existe isso na Procter. Realmente a gente preza muito pelos nossos estagiários e eles fazem coisas muito importantes para o negócio. Então a gente brinca que estagiário são literalmente as pessoas mais importantes da companhia, porque elas fazem as coisas mais importantes que é pro dia a dia do nosso negócio rodar. Então desde o primeiro dia você não vai fazer simplesmente coisas que você não acredita e etc. Além de você poder ter todo o seu horário, você vai fazer coisas que são muito importantes pro negócio. Então essa é a certeza que eu quero dar para todos vocês que estão se inscrevendo no processo seletivo e a certeza que eu dou para todos os meus estagiários e para os estagiários que eu já tive. De o que você faz é muito importante. Então a gente realmente precisa de vocês no nosso dia a dia. É tudo muito legal. A gente tem um relacionamento muito aberto no sentido de feedbacks. Então, cara, não tô gostando do que eu faço, ou eu não sou feliz aqui nessa área de vendas, ou eu acredito que eu poderia desenvolver esse skill na minha carreira. É tudo muito aberto para você realmente se desenvolver e a gente preza muito pelo indivíduo. Qual que é a ideia? Que de fato você é realmente a pessoa mais importante dentro da companhia. Então a gente tem marcas muito fortes e mais do que isso, pessoas muito fortes. Então a ideia é que desde o primeiro dia você tenha a certeza do seu papel na companhia, se você concorda ou discorda e etc. A gente está sempre 100% aberto a feedbacks. É um ambiente muito democrático e pouco hierárquico. Então, assim, eu não entrei na vaga que eu tô hoje, eu entrei alguns cargos abaixo, mesmo não sendo estagiária. E desde o primeiro dia, o chefe do meu chefe, do meu chefe, do meu chefe, tava sempre lá, 100% disponível. Então, eu posso dizer que eu gosto muito da Procter, que eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui, porque as pessoas são muito humanas, porque é uma companhia pouco hierárquica, é uma companhia que ouve todas as pessoas, independente do nível delas. Então, você nunca se sente como uma pessoa de baixo nível, entendeu? Tipo, eu sou estagiária, eu não entrei num cargo gerencial e etc. Não, porque todas as pessoas aqui são tratadas de igual para igual, todas as pessoas são ouvidas de igual para igual, todas as funções têm tanto seus trabalhos operacionais como um trabalho extremamente estratégico. E mais importante do que tudo isso, de novo, todo mundo é tratado de igual para igual, principalmente mulher. Então hoje aqui na Procter é uma das companhias que eu tenho certeza de que você jamais terá qualquer impacto na sua carreira por ser mulher. Pelo contrário, hoje as mulheres são muito, muito, muito valorizadas. Você tem licença maternidade, enfim, como super estendida, a Procter preza por isso, ninguém olha com maus olhos se você ficar grávida e você tem que sair da Procter para tirar seus, enfim, 4, 5, 6 meses, mais férias. Pelo contrário, a gente apoia muito isso. E a gente acredita que um funcionário produtivo e, enfim, a gente vai continuar crescendo como a gente cresce hoje, são com pessoas felizes e que fazem o que acreditam. Então essa é a prioridade da Procter hoje. E acho que a gente só queria lembrar o pessoal que está acompanhando a live que já pode ir mandando as perguntas nos comentários, tá bom? E aí, se tiverem pergunta pra Carol nessa primeira parte, já mandem que aí a gente já vai começar a responder, tá? Eu acho legal a gente falar um pouco do nosso estágio também, não sei se você quer começar. Posso começar? Então, como eu falei, sou RH de vendas aqui na P&G. Como a Carol falou, a gente realmente tem muita responsabilidade desde o primeiro dia. Então, assim que eu entrei, eu já soube que eu ia ficar responsável pelo estágio de mais de 50 estagiários de vendas que estão espalhados por todo o Brasil. Então, em vendas a gente está bem espalhado aí pelo território brasileiro. E eu cuido de todos os estagiários que ficam no Brasil. Então, a partir do momento que eu entrei, que eu fui conversar com o meu gerente, ele me passou, ela no caso, me passou que esse seria o meu plano de estágio, que eu teria que desenvolver o plano de estágio de outros estagiários. Aí eu já comecei a perceber que realmente vai ter um papel importante aqui dentro da companhia. Então, desde o início, sempre foram muito claros comigo de qual que era o meu trabalho. Então, eu já cheguei, no meu primeiro dia já me passaram o meu plano de trabalho, já tinha total abertura para caso eu tivesse dúvida, e eu tinha muita dúvida, eu tenho dúvida até hoje, eu tenho certeza que eu vou continuar tendo dúvida, porque isso faz parte, acho que, do nosso aprendizado aqui dentro da companhia, sempre tem coisa nova chegando, mas desde o primeiro dia sempre tive muita abertura para esclarecer dúvidas sobre qual que era o meu papel como RH, o que eles esperavam de mim para tais atividades, enfim, sempre foi uma relação muito aberta e de confiança, e eu acredito, pelo menos com o convívio que eu tenho com os meus estagiários e com todos os outros estagiários da companhia, que essa relação de confiança com o manager é um ponto forte da companhia. Então,
A gente tem muita abertura para tanta flexibilidade de trabalho, tô com dúvida, tem um programa de mentoria também, então se a pessoa acha que não só o convívio com o manager é suficiente, mas acho que seria legal ter uma visão de outra pessoa de dentro da companhia que pode me ajudar a me desenvolver aqui dentro, eu tenho esse contato também. Enfim, acho que o resumo todo é muita responsabilidade desde o primeiro dia, mas acho que pra mim foi uma questão fundamental pra hoje eu gostar tanto da Procter como eu gosto. Então, acho que essa questão de você saber o que você tá fazendo, por que você tá fazendo, e saber o que você faz impacta a vida das outras pessoas, pra mim esse é o diferencial do meu trabalho aí no dia a dia. Apesar de você ter bastante responsabilidade, você tem todo o suporte pra isso e você tá preparado, entendeu? Acho que isso é muito legal. É um diferencial bem bacana que a gente tem na Procter. E eu acho que é uma coisa legal de falar que aqui todas as pessoas estão realmente empenhadas em fazer com que você se desenvolva. Porque é isso. A P&G é uma empresa que ela tem a cultura de crescer de dentro. Então, tudo que a gente faz aqui dentro, todos os treinamentos que a gente proporciona, todos os programas, todo o acompanhamento, o plano de estágio, tudo isso é para garantir que o estagiário ele vai se desenvolver e depois, quando ele for se formar, que ele seja efetivado. Então, vocês podem até perceber que a gente não tem um programa de trainee, porque a ideia realmente tendo uma vaga, a gente vai efetivar o nosso estagiário, porque a gente preparou esse estagiário para que assim que ele venha para o mercado de trabalho, ele continue com a gente e já numa vaga de nível gerencial. Então, a pessoa já entra aí como supervisora, que é o nosso nível de entrada para a carreira gerencial. O que depende do seu desempenho ser bom, certo? E da necessidade do negócio. Sim. E o que é bacana falar é que basta dizer que, enfim, eu tô num cargo de gerente e eu basicamente, todas as vezes que eu preciso falar com a RH, a primeira pessoa que eu ligo é pra Raíssa. Então, todas as vezes que eu preciso falar com a RH, a primeira pessoa que eu vou ligar pra Raíssa, porque eu sei que ela resolve, porque eu sei que ela tem responsabilidade, porque eu sei que ela não vou deixar ela nervosa se for algo que ela não sabe, ela vai ter abertura suficiente de falar, Carol, não sei, vou buscar informação, volto com você. Então, assim, resumindo como que é a vida do estagiário na Procter, eu poderia resumir em 3 palavras: responsabilidade, confiança que você vai ter no seu manager e a certeza de que... 3 palavras não, 3 frases, pois sou incapaz de sintetizá-las. E a certeza de que você tá numa companhia que vai prezar por você até o final. Então, você sempre vai ter... É como se fosse uma pessoa ao seu lado, entendeu? Exato. Nos momentos difíceis, a Procter vai estar lá. Nos momentos que, enfim, a Procter precisar de você, ela vai te cobrar como quem precisa de você. Então, realmente um relacionamento pra vida toda. Essa é a certeza que você pode ter entrando na Procter. Eu acho que a gente tem que responder algumas perguntas agora, então eu vou ler algumas perguntas que a gente recebeu e a gente vai conversando. A primeira pergunta é: o que eu espero dos estagiários que entram na área comercial? Isso é uma pergunta difícil de responder. A gente espera dentro da Procter que as pessoas tenham força de vontade. Então, assim, a gente acredita que se você tem força de vontade de aprender, disponibilidade, você pode chegar em qualquer lugar. Ninguém nasce sabendo tudo, ninguém nasce, enfim, a faculdade, claro, que te prepara para muita coisa, te ensina muita coisa, tanto para a vida social quanto para a vida profissional, mas a verdade é que o que te move é a sua força de aprender. Então, se você está disposto, se você é um cara engajado, enfim, uma pessoa engajada, você vai longe. Então, é isso que a gente espera das pessoas, não só na área comercial, em todas as áreas. São pessoas que estejam de fato a fim de estar aqui com a gente, que estejam disponíveis, que sejam pessoas que estão engajadas em trabalhar na Procter, seja na área comercial ou não. Essa é a receita do sucesso. Eu acho que, na verdade, tudo se resume a muita proatividade, né? Sim, porque exato. Como você vai ter muita responsabilidade desde o seu primeiro dia, o seu manager vai ter a certeza de que ele te deu uma responsabilidade que você vai correr atrás pra desenvolver aquilo. Então, assim, você tem os recursos, ele, lógico, vai te ajudar pra te encaminhar pra uma pessoa que você não conhece, por exemplo, te ajudar em algum processo que você não conhece, mas tem que existir essa proatividade sua de você ir atrás, enfim, das suas dúvidas. Enfim, eu acho que proatividade é uma das palavras que representa proatividade, liderança. Exato. Sim. Eu não entendi essa pergunta do Vinícius. Como é a questão de acompanhamento dos supervisores em relação aos processos realizados pelo estagiário? Como que a gente acompanha os processos realizados? Acho que é isso. Tá, o que eu vejo basicamente, claro que tem processos e processos. Então tem sim processos que o estagiário toca do começo ao fim e o acompanhamento é mais assim, se você precisar de ajuda você me avisa, senão o processo é seu, é um projeto seu, você começa ele sozinho do começo ao fim. São raras as pessoas que você vai ver que ficam aqui na Procter olhando tudo que você faz a cada minuto, acompanhando, é raro porque enfim a gente nem tem tempo para isso. Mas sim, tem processos que são dos estagiários do começo ao fim e tem processos que não são e nem tem que ser e nem são só meus do começo ao fim. Então a ideia é que realmente é uma pergunta muito ampla, até difícil de responder. Tem projetos que serão seus do começo ao fim
e ninguém vai olhar pra isso, só se você precisar de ajuda, tem sempre alguém do seu lado pra te ajudar. E tem processos que vão passar por N cargos da companhia, em N áreas envolvidas nesses processos, e aí a gente vai se ajudando ao longo. Eu acho que varia muito em relação à área que você tá. Sim. E qual é o seu projeto, qual que é a sua vaga. E também a relação com o seu manager. Cada duplinha, no caso, estagiário e gerente. Exato. Desculpa, a gente tá falando umas gírias, umas coisas, mas a gente tá tentando ao máximo não falar. Mas depende muito da relação que você definiu com o seu manager que você quer seguir. Então tem muito estagiário que define que toda semana ele vai ter, pelo menos no primeiro mês, uma reunião com o manager para que o manager ajude a definir tal prioridade da semana. Ou então, toda semana a gente vai sentar para revisar como que tá andando o seu projeto nesse começo. Então, assim, vai muito de cada relação. Eu, por exemplo, da sua necessidade depende da necessidade. Eu, por exemplo, quando eu entrei, toda semana eu tinha uma reunião com as minhas duas chefes, que eu reportava para duas, na verdade, para entender com elas, primeiro, quais que eram as minhas prioridades, e segundo, se o que eu tava fazendo tava mais ou menos direcionado e perto do que elas esperavam. Hoje eu já não tenho mais essa reunião. Então, assim, é muito do... É uma coisa pessoal, uma coisa pessoal, depende da necessidade. E só para complementar a pergunta do Vinícius, eu acho que é uma coisa que talvez responda a sua pergunta, Vinícius, espero que responda. Aqui na P&G, a gente tem... A ideia é que a gente garanta que os estagiários eles estão sempre sendo calibrados. O que significa ser calibrado? A cada 5 meses, a gente garante que o manager vai sentar com o estagiário para que ele revise todo o projeto, todas as prioridades dele. Então, nesse dia, o gerente vai sentar com o estagiário vai mostrar os resultados de tal tarefa que ele tinha para fazer, quais são os resultados dele, e o manager vai passar a perspectiva. Então, é realmente uma sessão até que de feedback. Usa-se essa sessão como uma sessão de feedback. E tudo isso é obrigatório. Então... Pelo menos uma vez a cada 5 meses, seu gerente vai sentar com você para você revisar as suas ações, para você revisar os seus projetos, enfim. Isso é o que é formal. Mas de resto, o que está por fora disso é você que constrói com o seu manager de acordo com a necessidade pessoal, do negócio, da relação de vocês. Beleza, agora a gente tem a pergunta do Eric, que ele tá... Última pergunta, turma. Ele tá perguntando qual é o grau de exposição à atuação do estagiário com as áreas globais. Essa é, assim, isso vai variar muito da área que você entra na Procter e de qual, mais do que a área, então, como eu disse, dentro de vendas, assim como dentro de logística, assim como dentro das diversas áreas, grandes áreas, temos sub-áreas. Então, isso varia muito da área que você está dentro da Procter. Se você entra, por exemplo, como estagiário em trade marketing, vou dar esse exemplo, você tem algum nível de exposição global, porque você está trabalhando um trabalho mais interno, você vai falar com essa mesma marca fora do Brasil e etc. Mas isso é muito pontual, varia de área para área. Sim. Beleza? Eu acho que falando um pouco também da minha vivência, que é diferente da das meninas, como eu tô numa planta, que é em Louveira. A Louveira, não sei se todo mundo sabe, mas é muito legal que a gente tem diferentes categorias sendo produzidas lá. Alguns dos produtos que estão aqui expostos são de lá, como Ariel, Downy, Pampers, Always, Vick, é feito lá em Louveira. E falando um pouco também dessa questão de exposição com o time global, eu iniciei na área de engenharia regional, de Always e Pampers, então eu tinha sim contatos com times regionais e globais também, na execução de projetos. E agora que eu rotacionei na planta, a gente tem essa diferença no processo, né? A gente rotaciona de 6 em 6 meses e a ideia é pelo menos passar por uma área operacional de manufatura. E agora eu estou na operação de Always. Então eu já estou com um trabalho mais com o time local. Então varia muito de área para área e qual é o seu projeto. Sim. Agora a gente vai se dividir, então a gente fez a primeira parte que eu queria me apresentar, falar um pouquinho pra vocês do dia a dia de vendas, de mulheres em vendas, vocês são muito importantes pra nós. E agora a gente vai entrar numa segunda parte aqui da live, que a gente vai falar um pouco mais do processo seletivo. E daí a Raíssa, conforme já dizemos longamente, sabe tudo sobre isso. Então eu vou deixá-los, se vocês precisarem de qualquer coisa, no dia que vocês estiverem na Procter fazendo o processo seletivo, se eventualmente vocês passarem no processo seletivo, podem contar comigo, qualquer dúvida, estou 100% à disposição. Então vou deixá-los aqui, muito bem cuidados com a Raíssa. Obrigada, Carol. Muito obrigada, viu, pessoal? Deixa eu me posicionar aqui novamente. Tá, então agora a gente já se apresentou. Depois, conforme vocês forem tendo dúvidas até sobre o nosso dia a dia, a gente pode voltar sobre esse assunto, a falar sobre esse assunto. Mas vamos falar um pouquinho sobre o processo seletivo relâmpago. Tá, então Raíssa, o que é o processo seletivo relâmpago? Que todo mundo fala, quero participar, como que eu faço para participar?
O processo seletivo relâmpago, ele nada mais é do que o processo seletivo da P&G, que normalmente demora um mês e meio para você finalizar todas as etapas, só que ele acontece em uma semana. Então, em uma semana, você vai começar todas as etapas presenciais, vai terminar todas as etapas presenciais, vai terminar todas as etapas online que você tem para terminar, e se você for aprovado, você já vai ser ofertado para uma vaga. Então, é uma semana sem muita expectativa. Eu não sei se isso é melhor ou se é pior pro nosso emocional. Eu achei melhor. Quando eu fiz, você fez o relâmpago? Eu não fiz o relâmpago. Eu fiz o relâmpago, eu gostei bastante. O meu foi quase um relâmpago, mas não foi. Você fez o relâmpago? Sim, uma semana eu tava com o resultado na minha mão, se eu tinha passado ou não. E daí é legal porque eu acho melhor não ter essa expectativa, essa espera muito longa. Muito longa, né? Eu acho que é uma vantagem do processo da P&G. Isso. E como que vai funcionar? Então, como eu falei, é uma semana para realizar o processo seletivo. O processo seletivo ele inicia em 9 de abril, a etapa presencial, mas inicialmente já tem um pre-work para vocês, que é a inscrição e a etapa online. Então, lembrando que todas as etapas são eliminatórias, tá? Então, tudo que eu for falar aqui, se você for cair em alguma delas, você tá fora do processo seletivo, tá? Então, você vai se inscrever. Se inscreveu, você vai fazer um teste online. Foi aprovado nesse teste online, você vai ser convidado para vir participar do processo seletivo relâmpago. Então, no dia 9 de abril, a gente vai ter o nosso teste de lógica, que ele é presencial aqui na P&G, aqui em São Paulo. Estão me corrigindo. Gente, desculpa, é que eu fico falando de São Paulo, porque eu sou daqui, eu acho que é comum, mas você vai em Louveira também. O processo seletivo relâmpago começa dia 16. Isso. E daí as etapas presenciais são lá em Louveira. Isso, então eu vou falar de São Paulo, depois a Agnes pode falar sobre o de Louveira, tá bom? Então, no primeiro dia vai ter um teste de lógica, se você foi aprovado nessa primeira etapa online. Nesse teste de lógica, se você for aprovado, você já vai saber no mesmo dia da sua aprovação e quais que vão ser as próximas etapas. Quais que são essas etapas? São 3 entrevistas. Normalmente, num processo seletivo normal, essa é a etapa mais demorada. Então, toma aí um mês e meio do candidato. Nesse caso, o candidato ele vai vir em um dia da semana, depende de para qual área você vai se candidatar. Então, você vem aqui em um dia dessa semana do dia 9, então do dia 10 até o dia 12, Luiz. 12, 13, então dia 12. E você vai fazer as 3 entrevistas no mesmo dia. Pode ser que você não faça as 3 caso você seja reprovado na primeira, por exemplo. Então você vai vir aqui, fez a primeira entrevista, foi aprovado, passa para a segunda entrevista e depois para a terceira entrevista. Foi aprovado em todas elas, você já vai saber a notícia no dia de que você está aprovado na etapa presencial. E depois você vai fazer a etapa online do teste de inglês, tá? A ideia é que você conclua o teste de inglês também ao final dessa semana, mas aí você pode fazer na sua casa. Tá? Você já vai agendar com a gente no dia da entrevista que você vier, você já vai agendar o teste de inglês, a data e o horário, depois é só fazer na sua casa, e depois na outra semana você já espera a ligação do seu contato de RH da área. Se você for de vendas, você vai receber uma ligação minha, falando que você foi aprovado no processo seletivo, ou então, se você não foi aprovado nesse teste de inglês, você também vai ser avisado, tá? Então, basicamente, são essas as etapas do processo. Vocês podem ver que é um processo igual ao processo normal que a gente tem no site. As mesmas etapas de Louveira, né? Isso, a de Louveira é a mesma coisa. A data início é dia 16, certo? E dia 16, e depois as entrevistas também durante a semana, dia 16. Então é a mesma coisa. Então São Paulo e Louveira é exatamente o mesmo processo. A diferença é que a nossa começa na semana do dia 9 e Louveira começa na semana do dia 16. Tá. Aí você está me falando que tem processo seletivo, mas quais são as áreas que estão abertas para esse processo seletivo? Então, basicamente, todas as áreas, com exceção de legal. Para legal a gente não vai ter vaga. Mas RH vai ter vendas, vai ter brand, que é marketing, vai ter logística, vai ter tecnologia da informação, esqueci de alguma? Finanças, vai ter finanças, então todas essas áreas vão estar abertas para o sucesso. R&D, que é de... Em Louveira a gente tem vagas para R&D, engenharia, manufatura, que daí também tem logística, e também tem finanças lá em Louveira. R&D, só para vocês saberem, é pesquisa e desenvolvimento, tá? Mas então essas são mais específicas, essa no caso a R&D é específica de Louveira, e todas as outras tem aqui em São Paulo, e tem logística para Louveira também. Tá? Então, basicamente, todas as nossas áreas vão estar com vagas abertas e a gente vai estar só esperando a sua inscrição, esperando vocês serem aprovados no processo. E, como a gente já falou, quando a Carol estava aqui com a gente aceita todos os cursos, tá? Não tem nenhuma restrição para todas essas áreas. Se você é de exatas, se você é de humanas, se você é de biológica, se você é qualquer curso, a gente aceita. A gente procura, de novo, um perfil. A gente não procura uma habilidade acadêmica mesmo, porque às vezes você entrou na faculdade e você não quer seguir a área que você fez na faculdade, tipo eu, e quer mudar para outra área. Pode ficar tranquilo que a gente te dá essa oportunidade também. Com certeza.
O que mais? Vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente... Que a gente esqueceu de falar. Pré-requisito. Eu acho que você falou um pouco, mas não sei se ficou tão claro, né? A gente precisa que tenha inglês. Isso, avançado, fluente. E... Quem mais? E perfil, tá. Gente, a gente tá seguindo o roteirinho só pra gente não se perder nas perguntas. Data de graduação, como que vai funcionar? Depende, cada área tem uma restrição de data de graduação. Então, para algumas a gente aceita 1 ano de estágio, ou seja, para você que vai se candidatar agora no processo seletivo, a gente vai aceitar, e para a área que aceita 1 ano de estágio, seria para graduação em julho de 2019, ou então 1 ano e meio ou 2 anos de estágio, que seria para graduação em dezembro de 2019, ou então julho de 2020. Nossa, gente, a gente tá chegando em 2020. Então, se você for começar, no caso, em julho de 2018, desse ano, e você tem 2 anos de estágio, você fica com a graduação para julho de 2020, longe assim mesmo. E é só 2 anos que pode, tá, gente? Por lei, só pode fazer 2 anos de estágio. Em Louveira precisa ter no mínimo 1 ano para fazer o estágio, e provavelmente, se vocês forem para Louveira, vocês vão entrar numa área em julho, e em janeiro do ano que vem vocês vão rotacionar para outra área. Se eu não tô muito enganada, as únicas áreas que... Luiz, me corrige se eu estiver falando besteira. Mas as únicas áreas que aceitam graduação de 1 ano é RH e finanças. Isso, as outras aceitam pelo menos 1 ano e meio de graduação. Então, a partir de dezembro de 2019, só RH e finanças que aceita para julho de 2019. Sim. Período de inscrição. Já começou, na verdade, né? Já começamos e fica aberto até dia 31 de março. 31 de março. Passamos por... Isso, então falando... Gente, é que às vezes é tão lógico pra gente que eu esqueço de falar. Mas a inscrição é pelo PIG Careers, tá? Então vocês vão entrar. A gente vai passar o link pra vocês. Então, pigcareers.com. Lá vocês vão entrar no site, vai lá em Look for Job, alguma coisa do tipo. Procurar por um emprego. E aí lá vai ter todo o passo a passo pra você se inscrever. Apenas uma observação, a gente vai ter o processo seletivo relâmpago, mas o processo seletivo da P&G para estagiário ele é contínuo. Então, o ano todo, pro Brasil todo, as nossas vagas de estágio estão abertas. Então, às vezes a gente não tem vaga aberta nesse momento, mas a gente está criando lá um pipeline, que a gente chama, que é uma base de dados de candidatos, que assim que a gente tiver uma vaga, você foi aprovado no processo, a gente vai te chamar. Então, se você não conseguir participar do processo seletivo relâmpago, tente participar, porque vai facilitar a sua vida, é muito mais rápido. Mas se você não conseguir se candidatar, participar, enfim, acontecer algum problema, tem todo o restante do ano para você fazer a inscrição, porque as nossas vagas vão ficar abertas. Outras regiões podem se inscrever? Outras regiões podem se inscrever sim. A única coisa é que as vagas são aqui em São Paulo ou em Louveira. Exato. Então, eu, por exemplo, não sou de São Carlos, mas eu fiz faculdade em São Carlos. Mas eu vim para uma vaga aqui de São Paulo. Então, tem estagiário que é de Minas e está aqui em São Paulo. Tem estagiário, você é do Paraná. Eu fiz faculdade no Paraná e sou de São Paulo, mas outra cidade, aqui em Louveira. Então, sim, vocês podem se inscrever. A única coisa é que a etapa presencial precisa acontecer aqui em São Paulo, tá? Então, se você conseguir vir aqui para São Paulo, a gente faz o seu processo normalmente, tá? Uma outra pergunta que a gente recebeu já é mais relacionada a Louveira, se existe um laboratório de aplicações na planta de Louveira. Então, como a gente falou recentemente, faz pouco tempo, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da P&G da América Latina agora é em Louveira. Então, a gente está, na verdade, com um prédio novo sendo construído. Então, em breve, acho que a gente vai ter vários laboratórios por lá. Mas, é basicamente isso. Eu acho que é mais voltado para o lado de R&D mesmo. Então, assim, a ideia é ter vários laboratórios lá em Louveira. Isso. Vamos falar agora, voltando um ponto importante sobre benefícios. Como que funciona a questão de benefícios aqui da P&G. Então, a gente tem um salário que ele é super condizente com o que está disponível aí no mercado de trabalho. Então, acredito eu que salário não vai ser um empecilho para sua contratação ou não aqui pra gente, para você fazer a escolha de continuar com a gente na P&G. Tem um benefício de Gympass, que a gente fala, que é o de academia. Então, a P&G, ela visa toda essa parte de Vibrant Living, então, que é garantir que a pessoa ela vai ter uma vida fora daqui, que seja uma vida saudável. Então, para isso, tem um benefício do Gympass também, que é um convênio com várias academias. O que mais? Tem vale-refeição. Tem desconto nos produtos, que a gente tem a lojinha. É muito legal essa parte. A gente tem a lojinha aqui na P&G e a gente tem desconto em todos
todos os produtos. Da então, P&G que são vendidos no Brasil, né? Isso, todos os que são vendidos no Brasil tem esses descontos, mas tô esquecendo. De benefício, não sei como é aqui em São Paulo, mas lá em Louveira a gente tem auxílio transporte ou fretado, você opta o que é melhor pra você, né? Tem plano alimentação na própria planta. Lá é na própria planta. Lá a gente tem alimentação na planta, aqui plano é o de Vale saúde, Refeição. plano odontológico também. Seguro de vida, então tem seguro de vida também, plano odontológico, plano de saúde, de Gympass, você ganha o computador da companhia, então assim que você entra, ganha, né? Você usa pro seu trabalho, você pode levar pra casa, enfim, tem o computador um notebook, da então companhia tem essa também. maleabilidade. Isso, que é justamente para alinhar com essa questão da flexibilidade. Então eu que fazia home office de São Carlos, eu precisava do meu computador lá comigo, então eu levava o meu pra lá. Mandaram uma dúvida pra gente, precisa de inglês no dia a dia? Sim, por isso que a gente precisa de inglês avançado ou fluente. Só que tem algumas áreas que usam mais e outras áreas que usam menos. Depende da área, depende do negócio, depende da relação que você tem com as pessoas de fora. Então eu sei que o pessoal de marketing usa bastante. Em RH a gente usa também, tem muito contato com o pessoal de regional. Regional, dependendo das vagas, lá em Louveira também. Dependendo das vagas. Depende das pessoas com as quais você vai trabalhar também. Então, por exemplo, hoje o diretor de RH eles comunica com a gente em inglês. Então, o diretor de RH Brasil. Ele não é daqui do Brasil, ele é do Panamá e a gente conversa em inglês. Então, sim, precisa de inglês no dia a dia, até para fazer treinamento. Importante, porque até mesmo se você não está numa área que precisa de inglês no dia a dia, muitos dos gerentes da planta, daqui do Joe, acredito que também, eles não são brasileiros. Então, a língua oficial de comunicação é o inglês. Porque a gente então, não exige é imprescindível então, você ter inglês. Isso, inglês é útil. Até para fazer treinamento, muitos dos treinamentos são em inglês, seja online, seja presencial. Então, sim, é bem importante. Tem mais alguma dúvida, Luiz, que mandaram pra gente? Gente, vai mandando as dúvidas de vocês aí, que a gente fala, seja sobre o processo seletivo, sobre a nossa vida. Duração do programa de estágio depende da sua data de formação. Na verdade, existe o tempo máximo de 2 anos, e aí varia de 1 a 2 anos conforme a vaga. Então, como eu falei, para RH e finanças, tem que ter no mínimo 1 ano de estágio. Então, aceita 1 ano e meio ou 2 anos, depende de como está a sua graduação na faculdade. E para as demais áreas precisa de pelo menos 1 ano e meio. Então, de 1 ano e meio a 2 anos, porque 2 anos é o limite. E Louveira, no mínimo 1 ano para todas as áreas, todas as vagas disponíveis. Se a gente filtra por idade, a gente não filtra por idade. Então, a gente filtra pelos pré-requisitos. Então, se você tem inglês, se você está fazendo faculdade, a gente precisa que você esteja fazendo, e dependendo da sua data de graduação, esses que são os pré-requisitos. Idade não é, tá? Não. Só tem vaga de estágio para o Relâmpago, sim, só vaga de estágio, mas no P&G Careers, que é onde vocês vão fazer a inscrição para o processo seletivo Relâmpago, ou então para as outras vagas do processo seletivo que são contínuas o ano todo, tem vaga pontual. Mas, de novo, a ideia da P&G é sempre efetivar os estagiários. Então, as poucas vagas pontuais que a gente tiver de efetivo, seja para carreira gerencial, seja para carreira técnica, todas vão estar descritas no site se estiverem abertas, tá? Então, é só entrar lá no P&G Careers e lá vocês vão conseguir fazer o filtro de acordo com cidade, região, nível de formação, enfim, tudo vai estar lá. Você consegue ver as vagas disponíveis em todo o Brasil e no mundo. Lá tem todas as vagas abertas da P&G. No Brasil, legal no o P&G Careers. Sim. Mais alguma dúvida, Luiz? Dicas? Tá. Uma dica pro processo seletivo Relâmpago. Olha, eu não participei do processo seletivo Relâmpago, mas eu ajudo no processo seletivo Relâmpago e eu tô sempre em contato com os gerentes, com o pessoal que faz a entrevista. Então, tanto é que na semana do dia 12, se você for para vendas ou RH, eu estarei lá, você vai me ver também e a gente vai conversar, tá? Dica, eu acho que a primeira delas é se prepare. Se prepare para você vir e falar sobre quem é você, sobre os seus pontos fortes, lembrando daquele perfil que a gente falou, que a P&G ela busca um estagiário que seja proativo, que tenha liderança, perfil analítico, é uma coisa muito importante. Isso não só para sua entrada aqui como estagiário, mas para a vida na Procter. Um perfil analítico é bom, porque é muita informação que chega pra gente, então a gente precisa saber entender essas informações que chegam e não só compilar tudo num lugar.
Então acho que a primeira delas é vir preparado para mostrar quais são os seus pontos fortes que estão alinhados com os da companhia, tá? Então trazer suas experiências também. Isso, trazer... Para quem vai estar entrevistando você, é muito importante saber o que você já fez, por quais situações você passou, que ação você teve nessas situações e os resultados que você pode trazer, entendeu? Eu acho que o principal acho que o principal é linkar isso de seu perfil, seus pontos fortes com o da companhia, com as suas experiências, com as suas vivências. Então, o que você fez, enfim, traz pra gente o que você fez de legal na sua vida, na sua experiência acadêmica, pessoal, enfim, qualquer coisa. Tudo é válido. E uma coisa importante é que no nosso processo seletivo não tem dinâmica, tá? Então tem vários processos que você faz dinâmica com outros candidatos e aqui não. Aqui você vai fazer a entrevista só você com os outros entrevistadores, tá? Não tem dinâmica. As entrevistas elas são individuais, entrevistado, pode ser que tenham 2 entrevistadores. Isso. Mas é sempre só você sendo entrevistado. E a parte que eu falei de ter 13 entrevistas, são 13 entrevistadores, na verdade, tá? Então, ou você pode fazer 3 entrevistas em 3 momentos diferentes no mesmo dia, ou então você pode fazer uma entrevista, a primeira entrevista sozinho, você e um gestor, e depois outros 2 entrevistadores junto na segunda entrevista. Então, assim, é quantidade de entrevistador, não é quantidade de vezes que você vai entrar numa sala para fazer entrevista. Mas vem tranquilos, pessoal, vem tranquilos, porque o pessoal vai querer conversar com vocês e entender o que vocês fizeram, o que vocês têm pra mostrar aí pra gente de ponto forte, principalmente. Eu acho que é isso, então. Sim. Tá dando o nosso horário. Tá dando o nosso Obrigada horário. por todos que se conectaram, pelo interesse. A gente espera a inscrição de vocês. Sim, obrigada, gente. E espero ver vocês aí na semana do dia 9 de abril aqui em São Paulo. Estarei aí pra tirar dúvidas sobre o processo também, auxiliar no processo. Se inscrevam e vem pra PIG. Até logo.